pra te ver, pra te ver. Programa Espaço Ideal em mais uma escapada da lua cheia. A Zenit sempre empenhada em proporcionar ao grupo lugares perfeitos que nos transporta a uma viagem sensorial de sabores e aromas no mundo do vinho. Aqui é um local perfeito para se fazer uma degustação de vinhos organizada pela SBAV, que é a Sociedade Brasileira de Amigos do Vinho. E como convidado especial dessa noite, nosso amigo enófilo Márcio Oliveira, que vai falar sobre vinhos argentinos e vinhos chilenos. Márcio, nessa degustação de hoje, você nos mostrou o contraste de vinhos argentinos e chilenos, onde descortinamos novas opções de vinhos que começam a aparecer novamente no mercado. Quais as principais uvas usadas na produção de vinhos argentinos? Bom, na avaliação que a gente pretende, fazer da degustação de hoje à noite, a gente mostra exatamente que alguns vinhos são contrastantes, mas outros por si só mostram na realidade uma homogeneidade de condução dos vinhedos, da qualidade das castas e que resultam em vinhos até relativamente bem próximos, bem aparentes, e que seria impossível às cegas você definir se seriam de origem argentina ou chilena. A Argentina tem uma uva emblemática, é a uva Malbec, e que aparece de uma forma significativa hoje no mercado, principalmente para nós brasileiros, com vinhos que encantam, desde vinhos básicos de valor acessível muito significativo, a valores que impressionam até pela potência e pelo valor significativo da garrafa de vinho. A Argentina tem outras castas também muito interessantes, entre elas a Tempranillo, a Syrah e a Bonarda, que produzem vários tintos na Argentina. A Cabernet Sauvignon, a Cabernet Franc e a Pinot Noir aparecem com menor intensidade, e esse já é um dos contrastes entre as castas de importância no Chile, porque a uva emblemática que talvez a gente pudesse dizer que o Chile tem é, em princípio, a Carmener, que é uma uva extinta no resto do mundo do vinho, mas que existe hoje no Chile. Mas, sobretudo, os Cabernet Sauvignon são extremamente sedutores, bastante significativos. Depois, os vinhos de Pinot Noir, de Syrah, têm a sua significação. E, como a gente falou, Carmener, que é a bandeira chilena no mundo do vinho. Certo. Márcio, e como são os vinhos argentinos em relação à qualidade, elegância e variedade? Bom, a Argentina teve nos últimos tempos uma evolução muito grande na sua qualidade. A gente talvez, num primeiro instante, talvez não tivesse uma chance de poder comparar nesse critério aos vinhos que são produzidos no Chile. Mas a verdade é que a Malbec caiu no gosto popular, ainda mais do brasileiro, com vinhos de grande elegância, de grande estrutura, de grande opulência. E por si só, ela alavancou a qualidade dos vinhos argentinos. Hoje à noite, por exemplo, nós degustamos um Cheval des Andes, que foi maravilhosamente bem criticado, avaliado pelas pessoas e que se comparou como o melhor vinho da noite, juntamente com o Dom Melchor, do Safra 2001, um vinho extremamente premiado e considerado um dos melhores produtos que o Chile tem na uva Cabernet Sauvignon, que é uma uva que o Chile conduz muito bem os vinhos dela. E dentro da Argentina, qual a maior região produtora de vinhos? Bom, aí não há dúvida, é a região de Mendoza. Mendoza responde por 70% a 75% da produção do vinho argentino. E fora Mendoza, você dividiria isso entre Salta, no extremo norte do país, em pleno deserto de Atacama, e depois a região patagônica, sobretudo com Rio Negro e Neuquén, que tem produzido vinhos que estão começando a chegar agora no Brasil com uma qualidade também significativa, e é exatamente dessa região, por exemplo, que existe um vinho chamado Noemí, que também é um ícone argentino no momento, Um vinho disputado, bastante significativo a elegância, a qualidade do vinho, um vinho diferenciado no cenário que a gente degustaria todo dia. Certo. Agora, em relação ao Chile, o Chile tem tradição em vinhos? Ah, com certeza. O Chile
tem a sua história que remonta praticamente à época da colonização espanhola. Por 2 vezes houveram éditos dos reis espanhóis proibindo a produção do vinho no Chile, porque esse vinho chegava inclusive a complicar as importações de vinhos que viriam da Espanha. Na realidade, o Chile, já na sua infância como nação, produzia vinho em quantidade. Talvez a gente não pudesse dizer em qualidade, porque a gente não tem amostras dessa época para falar. Mas já em 1850 o Chile é bem conhecido no cenário mundial, faz uma grande importação de mudas de uvas finas, uvas de origem francesa, da cidade de Bordeaux. Essa época é a época pré-filoxera e que, de uma certa maneira, preserva a qualidade das uvas argentinas do ataque dessa praga. Certo. Então, a tradição chilena já é antiga e, sobretudo, a partir de 1970, 1980, há uma mudança significativa no cenário chileno com a modernização, com a introdução da tecnologia, com a introdução de novos equipamentos e que deram um salto em qualidade, em elegância, em finesse nesse vinho chileno. Sei. E no Chile, quais são as principais regiões produtoras dos melhores vinhos? O Chile já é diferente da estrutura argentina. Certo. O Chile já tem, talvez, uma certa concentração na região do Vale Central, que na realidade se distribui entre o Vale de Maipo, que é vizinho, né, na região de Santiago, praticamente já engloba a cidade de Santiago, o Vale do Maipo. Depois você vai ter Rapel, depois você vai ter o Vale de Curicó, depois você vai ter mais ao sul Itata, Biubi, o Majeco, ao norte você vai ter o Vale de Aconcagua, depois você vai ter Limari. São vários vales produzindo e que hoje os que talvez surpreendam mais sejam os vales muito próximos da costa marítima do Oceano Pacífico, na região de San Antônio, São Fernando, que produzem vinhos brancos ou vinhos da casta Pinot Noir com uma qualidade excepcional. Ô, Márcio, o Chile, ele tem sobre a Argentina algumas vantagens climáticas e geográficas e topográficas em relação aos vinhedos da Argentina. Quais são esses privilégios que o Chile traz em benefício para o vinho? Bom, o Chile tem uma questão interessante que são, vamos dizer, as fronteiras naturais do Chile. Você tem a Cordilheira dos Andes, que divide o Chile da Argentina e que, pelo seu intenso frio, dificulta a propagação de qualquer praga. Ao norte você tem o deserto de Atacama, também uma defesa natural. Ao sul, as terras geladas, né, na região da Terra del Fogo, e depois as águas muito frias do Oceano Pacífico. Ou seja, o Chile praticamente ficou isolado do ataque da Phylloxera vastatrix e de outras pragas. A Argentina, nesse contexto, já não está tão protegida, mas, em compensação, os argentinos desenvolveram um contexto muito interessante, que é o plantio de vinhedos em altitudes diferenciadas, se prevalecendo, então, do frescor, das diferenças de temperatura entre o dia e a noite, e tentam compensar dessa maneira, né, as diferenças geográficas entre um país e outro, né? Por outro lado, também uma grande virtude de Mendonça, e esse também é um contraste em relação ao Chile. O Chile tem as 4 estações muito bem definidas, né? Inverno, outono, primavera, verão, enquanto que Mendonça, no ano que chove muito, tem 3 dias de chuva, ou seja, toda a água do vinhedo é controlada através de irrigação e prevalecendo então a capacidade de você prever a qualidade final do vinho que você quer produzir através da condução do vinhedo. Certo. Isso é muito interessante na Argentina. Ô, Márcio, os vinhos argentinos e chilenos são bons vinhos que podemos trazer à nossa mesa, à nossa casa, para se degustar com segurança. Com certeza. O Chile e a Argentina prometem hoje, com a qualidade dos seus vinhos, sejam nos vários níveis de qualidade em que eles são produzidos, desde vinhos básicos a vinhos de nível médio ou aos grandes vinhos, eles prometem, sem sombra de dúvida, uma viagem pelas nossas sensações, né,
de aromas e sabores. Os grandes vinhos conseguem prometer até mais. Uma viagem pelas nossas emoções, né? Que lembram então talvez aromas, sabores da nossa infância e que garantem uma emoção renovada a cada taça degustada. Esse é o nosso convite para você continuar assistindo esse programa, né? Poder perceber a emoção que cada uma dessas novas taças degustadas irá prometer para cada um dos presentes nessa escapada da lua cheia. E convidamos você, nosso telespectador, para participar da próxima Escapada da Lua Cheia com a Zenith Travel Club. Participe, entre no nosso site, programaespacoideal.com.br.